Muito bem, muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós já estamos na terceira parte do livro, que são as predições. Já passamos pelo estudo da Gênese, quando a gente tratou da formação dos planetas, dos astros. Aprendemos sobre o desenvolvimento da Terra, né, enquanto planeta, dos seus períodos, nas formações de suas camadas geológicas, na evolução da sua vegetação, na evolução dos animais, e depois a chegada do princípio inteligente, né? Nós chegamos aqui, os espíritos, para povoar esse planeta, e também aprendemos aí essa forma como a Terra se desenvolveu. Depois nós passamos para a segunda fase, que trata dos milagres, né? Ou dos chamados milagres. Uma vez que Kardec deixou claro para nós, através de um raciocínio lógico, de uma explicação muito concreta, muito clara, de que o sobrenatural não existe. O que existe é que nós, seres humanos, não dominamos todas as leis naturais, né? Não conhecemos, né, melhor dizendo, todas as leis naturais. Então, quando Jesus esteve na Terra, especialmente Jesus, que tinha uma envergadura muito superior à nossa, ele tinha faculdades que nós não dominamos nesse grau. Então, acabamos, por dentro da nossa ignorância, atribuir os seus feitos como um milagre, né? Mas Kardec, através do estudo dos fluidos, através do estudo do perispírito, deixou claro para nós que esses feitos de Jesus são feitos naturais. Né? O que acontece, né, como eu já disse, é que Jesus tem uma envergadura muito superior à nossa. Eu até não me ouso a dizer quantas vezes mais Jesus está à nossa frente, porque realmente é uma diferença muito grande. E por isso mesmo que ele conseguia dominar todas essas faculdades, que alguns de nós têm um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas sempre muito, muito pequena diante da faculdade do Cristo, né? Bom, e depois nós passamos para as predições, que é onde nós estamos. Nas predições nós aprendemos aí sobre a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, que muitas vezes nós não temos o domínio, ou não sabemos, não temos o conhecimento do que está por vir. Mas os espíritos, diante da sua, dependendo do espírito, claro, diante da sua capacidade intelectual, diante da sua observação, ele consegue antever, né, os rumos, os objetivos, né, ele consegue antever o futuro. Então, seria aí as predições, mas não é aquela predição determinista, né? Isso vai acontecer. Nós estudamos aí que os espíritos eles conseguem ler a nossa mente, alguns espíritos, né, mais evoluídos, eles conseguem ver coisas que estão propensas a acontecer. E essa propensão ela vai acontecer a depender do livre-arbítrio dos agentes. Só tem um caso que não depende do livre-arbítrio dos agentes, que é aí a vontade divina, né? Porque acima de Deus, ou no patamar de Deus, ninguém está. Então, Deus tem os seus mecanismos para fazer com que os seus objetivos sejam alcançados. Podemos tomar como exemplo a evolução do planeta. O planeta vai evoluir, isso é uma lei divina, isso não muda. Né? Caso nós que estamos aqui nos recusarmos a evoluir, não tem problema nenhum, a gente para de encarnar na Terra, começa a encarnar em espírito que estão a fim de trabalhar, e a Terra vai evoluir. Isso aí, então, por ser um objetivo divino, ele sim vai acontecer independentemente do livre-arbítrio dos agentes, porque ele tem esse poder. Né? Então, nós aprendemos aí sobre predições, e agora nós estamos estudando as predições no Evangelho. Mas antes, vamos ouvir a professora Ana. Fique à vontade, Ana. Você me lembrou o Borgete agora. Ele fala, professora Ana. Você falou igualzinho ele. Não sei se você conhece ele.
Não? Então, hoje eu estava comentando isso com uma amiga minha. Ela me mandou um vídeo do Divaldo falando da influência dos espíritos, que é muito maior do que a gente possa imaginar. E ele contou uma história muito bonita, né, conforme ele costuma fazer, muito emocionante, e envolve reencarnação. Então, eu estava me lembrando de quando nós estudamos, aqui na Gênese, eu acho que nós, não sei se nós já estudamos essa parte, acho que sim. E ele fala que a graça para o Espiritismo, aquela graça da qual falava Paulo de Tarso, da qual falou Santo Agostinho, essa graça, de acordo aqui com a Gênese, eu não me lembro em que capítulo que é a reencarnação. Então, de que maneira os espíritos acabam interferindo em nossas vidas? Pela reencarnação. Então, é maravilhoso maravilhosa a fala do Divaldo, e maravilhosa a forma como a providência divina trabalha, como a providência obra, como Deus obra, através de sua providência, através de sua graça. A encarnação é um ato de caridade de Deus, é um ato de amor e caridade e justiça. Então, é bonita demais a nossa doutrina. Então, independente do nosso livre-arbítrio, conforme você bem disse aí, está a providência divina atuando, nos dando oportunidades de, através da reencarnação, ligada, conectada ao amor, a nossa forma de evoluir. É muito bonito, né? Exatamente, é muito bonito, Ana. Não sei se inspirada, mas você já entrou no assunto de hoje, né? A gente vai falar justamente aqui, a gente está Eu tratando... acho que esse vídeo do Divaldo me inspirou, porque eu falei com a minha amiga, ela falou, nossa, que inspiração, que cascata que você desenvolveu sobre esse assunto, mas você está muito inspirada, ela parte para gozar, porque nós somos muito amigas, né? E ela mora lá em Ituiutaba. Então, foi muito interessante. Agora você usou o mesmo termo que ela, inspirada. É isso mesmo. Mas foi a palestra do Divaldo, linda. Eu vou pôr no grupo para vocês, Coloca assim. lá na Gênesis. É muito linda a história que ele conta. Coloca assim, Ana. E é isso aí, inspirada, porque daí a importância da gente estar sempre com boas leituras, né? Usar a internet para as coisas que nos trazem inspiração. E eu disse também inspirada, porque nós estamos estudando dentro das predições as passagens do Evangelho, né? Kardec dá uma passagem do Evangelho e depois traz sua explicação sobre a predição. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem chamada Um Só Rebanho e Um Só Pastor, que vai tratar aí justamente dessa doutrina tão bonita e tão consoladora nossa, que é o Espiritismo. É por isso que eu disse que você estava inspirado, além da excelente oratória aí, tocar justamente no tema aí do estudo de hoje. Então, para a gente abrir o livro aí, ó, nós estamos no capítulo 17, e agora nós vamos para o item 31. Na semana passada a gente estudou aquela passagem dos vinhateiros, né? Aquele pessoal que faz o vinho, vinhateiros homicidas. Nós tratamos justamente da vinda de Jesus para trazer a lição, né, a verdade, e as pessoas que vêm trabalhando nesse meio. E agora nós vamos tratar também, de uma certa forma, sobre religiões, nessa passagem, um só rebanho e um só pastor. Então vamos lá, ó. Capítulo 17, item 31. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco.
Aprisco é como se fosse um curral de ovelhas, né? É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um único pastor. Essa passagem está em João, no capítulo 10, versículo 16. Mas o que Jesus quis falar aí sobre um só rebanho e um só pastor? Vamos à explicação de Allan Kardec. Item 32. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Vocês imaginam, se a gente para aqui, o estudo aqui, a maioria de nós é morrer de curiosidade. Eu falo, mas não é possível, como é que vai, né, uma sociedade que se utiliza da religião para promover guerras, ofensas, né? Como que vai todo mundo ficar com uma crença única, promovendo uma união? Como poderia ser isso? E aí Kardec não nos deixa curioso. Ele diz o seguinte: difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Porque realmente, né, cada religião acha que tem a posse exclusiva da verdade. Então Kardec continua: todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito, e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. E é isso mesmo, né? Muitas religiões que a gente escuta aí falam, não, no dia do juízo final vai muita gente para o céu, mas tem que ser da minha religião. Se não for da minha religião, não vai para o céu. Aí outro, de outra religião, fala a mesma coisa, vai ter o juízo final, mas só quem for daqui que vai para o céu, né? Quem não for vai para o inferno. Ou seja, de uma forma ou de outra, essas religiões querem a união, mas não abrem as concessões dos seus dogmas e nem admite, né, essa possibilidade de mudar suas próprias ideias. Então vamos ver o que Kardec nos diz. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos e das imagens. Então, vejam que interessante, Kardec está falando para nós, né, com base nas comunicações dos espíritos, que a unidade de religião tende a se fazer como se faz socialmente, né? À medida que a sociedade vai crescendo, a gente vai mudando os sistemas sociais de forma praticamente unitária. Então, a gente tinha um regime escravagista, então, o regime escravagista, né, de escravos, dominava o mundo todo. Depois, aos poucos, não cabia mais os regimes de escravidão. Então, foram acabando aqui, acabando ali, né, até que esse regime, a escravidão ainda existe de uma outra forma, mas o regime escravocrata não existe mais. Nós tivemos o feudalismo, né, tinha os feudos, depois teve um processo de mudança. Hoje nós temos o sistema capitalista, que praticamente domina o mundo todo. Nós temos a tendência a agir de forma única no globo, por causa da globalização, das trocas de informações, das comunicações, e as mesmas coisas em relação aos costumes, aos usos. Hoje a gente tem muito acesso a vídeo na internet, às vezes a gente vê uma pegadinha ou algum vídeo, a gente não sabe nem de que país que é, porque todo mundo tem as mesmas marcas, né? Muitas coisas parecidas, as roupas, as estruturas das cidades. Então, é uma tendência do ser humano, né? Então, Kardec vem falar para nós que a religião segue esse mesmo caminho, né? Essa tendência. Então, ele diz o seguinte: os povos do mundo inteiro já se confraternizam,
como os das províncias de um mesmo império. Então, vocês imaginam que Kardec falou isso em 1860, mais ou menos, né? Ele falava que o mundo inteiro já se confraterniza, né? Imagina hoje com a internet, né? Eu gosto de jogar xadrez pela internet, eu joguei com gente do mundo inteiro, sem trocar uma palavra, mas uma forma de confraternização. Aí ele continua. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade, para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade, ou seja, a infantilidade, de todas as dissidências, ou seja, de todos os conflitos. Então, Kardec vem falar para nós ó, que esse caminho da unidade se faz pela razão humana, que a gente começa a entender a infantilidade dos nossos conflitos. Né? Nós temos conflitos aí das mais variadas ordens, à medida que a gente evolui, a gente vai vendo que esses conflitos não dão resultado. Não é através do conflito que a gente resolve as coisas, através da violência, da agressividade. Né? Tanto é que, quando a gente tem uma evolução, por exemplo, no sistema penal, ele vai se dando no mundo todo, vão acabando aquelas penas bárbaras, né, de morte, de decepar órgão, parte do corpo, vai acabando isso, vai acabando no mundo inteiro, porque não cabe mais na sociedade evoluída. Depois ele continua. Pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências, né, ou seja, tais conflitos, assentam, e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas. Então, as ciências evoluem, sejam as ciências, né, da natureza, ou seja, as ciências sociais, e o ser humano começa a identificar o que dá certo, o que funciona, o que faz bem, e o que não faz bem. Demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza. A ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Então, é assim que os espíritos disseram a Kardec, Kardec está nos ensinando, que vai se dar essa união. Porque o que acontece? À medida que nós evoluímos como sociedade, nós vamos identificando o que é certo e o que é errado, nós vamos melhorando isso. Aquilo que nós, dentro das religiões, vai se comprovando que está errado, ou que está fora da ciência, nós vamos tirando. É como se fosse um processo de lapidação, ou seja, um processo de limpar, né? Imagine uma parede toda suja de barro. Então, nós vamos limpar essa parede, nós vamos vendo, ó, isso aqui está errado, limpa esse pedacinho. Ah, ali também está errado, a gente vai limpando. Ah, descobrimos isso, vai. No final, o que sobra? Sobra a verdade divina. Ou seja, as religiões caminham para o mesmo rumo. Por conta disso, a sociedade evolui e a gente vai tirando essas coisas, né? Então, por exemplo, as religiões, alguns tempos atrás, não aceitavam de jeito nenhum pessoas divorciadas. Se você se divorciou, você não pode mais frequentar o nosso templo religioso. Só que o que aconteceu? As mulheres foram adquirindo direitos, foram vendo que elas não eram obrigadas a se manter em relacionamentos abusivos. A mesma coisa foi facilitando a legislação para os homens, para as mulheres, para casar, separar. De repente, tem um monte de gente divorciada. E aí, o que as religiões têm que fazer? Elas têm que se adaptar à sociedade. Então, começam a relativizar essas regras, para que não percam os seus fiéis, né? E também porque não devem perder fiéis justamente por isso. Então, é um exemplo do que vai sendo retirado das religiões. À medida que a gente evolui e vai retirando esses erros, o que sobra? Sobra a verdade divina. E aí a gente vai encontrar a união. Não é que a união vai ser uma religião só, mas como a sociedade vai evoluindo e vai tirando os dogmas que ela entende errado, vai sobrando só
o diamante mesmo, a gente vai tirando o que está em volta. Então ele diz, ó, afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade das religiões. É isso que ele quis dizer aqui. Muito bem. E aí Kardec continua. A fim de chegarem a esta, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões, ó. Todas terão que fazer concessões e sacrifícios, mais ou menos importantes, conformemente a multiplicidade dos seus dogmas particulares. Ou seja, não é mais aceitável que, em nome de uma religião, né, que a religião, ela junte pessoas para se agredirem. As pessoas vão se afastando dessas religiões. Então, elas têm que começar a parar com isso. E elas vão começando a parar com esse tipo de coisa, né? E aí, ela tem que começar a fazer o quê? Concessões. Ó, nós vamos aceitar a pessoa divorciada, sim. Nós não vamos promover a guerra mais. Então, vão fazendo sacrifícios do que antes pregavam, né? Outra concessão importante também é a hierarquia, né? Antigamente, por exemplo, a Igreja Católica rezava missas em latim. Ninguém entendia nada. E aí, o que começou a fazer para angariar, para manter, para rezar na língua que as pessoas falavam? Então, eles foram abrindo mão desses dogmas, né, desses ritos, justamente para adaptar à evolução da sociedade. Então, ela tem que começar a rever os seus dogmas, todas as religiões, né? E aí ele continua. Mas em virtude do processo de imutabilidade que todas professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Então, o que ele está querendo dizer? Né? Vocês podem perceber que todas as religiões se mostram como imutáveis, porque elas têm dogmas. Então, ó, é assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ela vai colocando coisas imutáveis. Ou seja, não vai partir da religião, né? Aqui nos termos que eles utilizaram, do campo oficial, a mudança. Não vai ser os líderes que falam, vamos mudar isso aqui. Não é deles que vai partir essa mudança. Vai partir de onde? Olha o que Kardec diz, ó. Em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomá-la-ão embaixo por iniciativa individual. Então, individualmente, as pessoas vão mudando. Elas começam a observar e começam a não concordar. Quando isso vai se difundindo, a religião se vê obrigada a mudar. Então, usando o meu exemplo do divórcio, o divórcio, ninguém se divorciava para não entrar em conflito com a religião. Falou, não posso divorciar, vou ser mal visto, não vou poder frequentar. E aí as pessoas começam a se divorciar, e vão se divorciando. E isso toma uma proporção grande. Aí depois é que vai haver a mudança na religião. Então, essa mudança, ela é individual. E ela se dá pela evolução da sociedade. Ou seja, a sociedade vai tomando, vai evoluindo, vai tendo pensamentos diferentes, e aí a religião tem que se adaptar. Ou senão, ela fica fadada ao fracasso. Depois Kardec continua dizendo o seguinte. Ana, pode ficar à vontade, pode falar. Caio, aqui tem uma nota da editora, ali na notinha número 1, quando ele fala da linguagem. Aí eu lembrei do Antônio Carlos, né? Então, a nota diz assim, ó. Kardec pressentia a supressão das barreiras linguísticas 20 anos antes do aparecimento do Esperanto, quando Zamenhof tinha somente 7 anos de idade. Hoje, a profecia se cumpre sob nossos olhos com o progresso constante do Esperanto.
O Tonho é amante do Esperanto, né? Então, tem uma revista espírita também, que eu não guardo nunca na cabeça que revista que é, porque eu leio, depois eu esqueço e fica só aquilo que me chamou a atenção. Então, tem uma dessas revistas espíritas que o Kardec fala que o ponto de encontro de todas as religiões é a arte, é através da arte. Aí ele cita, né? Quem é que não admira um poema sufi? Quem é que não admira uma catedral? E aí ele vai citando, né, as obras de arte que existem pelo mundo afora. Ele fala que o ponto de encontro é a arte. A arte bem compreendida, bem sentida, não é qualquer arte, né? Não é qualquer arte que ele cita, não. É isso mesmo. Também tem aquela música famosa do John Lennon, né, Imagine, que ele fala isso, né? Imaginem um mundo sem religiões, sem fronteiras, sem países. Quando ele diz isso, ele diz é todo mundo junto. Tudo Espera junto. aí, espera um pouquinho. Quando eu ouço essa música, eu ouvi, achava linda, e acho, porque é bonito. Aí eu falei, peraí, me bateu um insight. Tem alguma coisa aí errada que não bate com o espiritismo. Aí eu fui procurar. Fui procurar e achei. Sem países, não. Está lá no livro dos Espíritos. Cada um com a sua soberania, mas um respeito mútuo entre eles. Uma troca justa entre eles. Os que uns não têm, trocam com o outro, mas dentro do devido respeito. Então, nesse aspecto, a música tem esse porém que não é adequada, não é, como é que eu vou dizer, não não é adequada ao espiritismo. Não é cabível. Exatamente. Isso, bem observado, Ana. Não sabia dessa passagem aí dos países, mas, enfim, a ideia me parece muito bonita, né? De a gente não ter as fronteiras, né? Essas divisões e tal, mas a gente pode entender aí como não haver a distinção, né? De um ser melhor que o outro, ou alguma coisa do tipo, né? E claro, muito bem colocado, porque John Lennon não estava trabalhando com o espiritismo, estava trabalhando com as ideias próprias, né? E que a gente comentou aí de não ter religião, e eu lembrei da música dele. Olha, eu nem sei te falar se ele estava trabalhando com ideias próprias, viu? Porque hoje eu sou meio adepta da teoria da conspiração. Tem muita coisa por trás das coisas que a nossa mente, vamos dizer assim, nem é capaz de imaginar. Tem muita manipulação. Muita. Aí já não está na minha área, aí eu confesso que eu nunca estudei nada sobre. Bom, mas muito bem. Então, Kardec continua dizendo o seguinte, ó, desde algum tempo, um movimento se vem operando de descentralização, tendente a adquirir irresistível força. O princípio da imutabilidade, que as religiões hão sempre considerado uma égide conservadora, tornar-se-á elemento de destruição, dado que, imobilizando-se, ao passo que a sociedade caminha para frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progressão. Isso é natural, porque se a sociedade progride, as mudanças têm que vir. Puxando a sardinha para o meu lado, que eu sou da área jurídica, por que a gente tem tanto problema com a lei? Porque a lei ela é estável, você escreve a lei. Mas a sociedade não, a sociedade é dinâmica, ela continua mudando. Então a gente tem que ficar adaptando as nossas leis, porque a gente está em ação. Mesma coisa as religiões. A religião vai lá e coloca um dogma, que para a época
na cabeça do povo daquela época, é cabível. Mas o que acontece? A gente progride. E quando a gente progride, passa a não caber mais. Não cabendo mais, a religião, como a gente tem falado aqui, vão ter que se adaptar. Ou serão cultos, que, como Kardec falou, ultrapassados. Né? Se você comparar qualquer religião de hoje, a mesma religião, né, há 50 anos atrás, ela é muito diferente. Porque a sociedade de hoje é muito diferente da sociedade de 50 anos atrás. E aí, as religiões acabam, então, absorvidas pelas ideias de progressão, porque aí elas estão difundidas na mente das pessoas, né? E aí não conseguem ser controladas, né? Muito bem. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade, porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em permanecer parados. Ou seja, aqueles que querem conservar o mundo daquele jeito, né, querem conservar, perdão, a religião daquele jeito, as pessoas que progridem, que estão abertas a ideias novas e melhores, vão se separando dessas pessoas. E aí, a imobilidade, que muitas vezes se mostra como uma força, nós somos assim, essas são as nossas regras, elas se tornam, na verdade, a causa de fraqueza e de ruína, porque é através justamente dos dogmas que as religiões vão caindo, porque eles passam a não ser mais cabíveis. Bem, Kardec continua dizendo o seguinte: no estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião, que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte, será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapasse. Ou seja, o que Kardec está falando? A religião que abarcaria, né, toda a sociedade, né, que seria essa unidade, o que ela tem que fazer? Olha que dificuldade. Ela tem que satisfazer a razão, ela tem que satisfazer as aspirações do coração, do espírito. Ela não pode ser desmentida pela ciência positiva, né? Ela não pode se imobilizar, ela tem que acompanhar a marcha da sociedade, sem nunca deixar que seja ultrapassada. Então, ela tem que andar ali ombro a ombro com a marcha progressiva da sociedade. E ele continua: que não for nem exclusiva, nem intolerante. Sabe aquela conversa? Não, gente, não sei que jeito não entra aqui. Para entrar aqui tem que ser de tal jeito. Isso não cabe também, porque ela é exclusivista. Exclusivista, ou seja, é só para alguns. E nem intolerante, não tolera o outro como ele é. Isso também não cabe. Ainda, que for a emancipadora da inteligência, ou seja, ela tem que ajudar a emancipar a inteligência das pessoas, como o não admitir senão a fé racional. Né? Ana, fica à vontade, pode falar. O seu microfone está fechado. Né? Você pode terminar? Ah, tá bom, beleza. E aí ele continua: aquele cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, a fundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade, e da fraternidade universais. Ou seja, para todo mundo. Não pode ser, nós vamos proteger os nossos, nós vamos fazer caridade com os nossos.
É a caridade e a fraternidade de um modo universal. Pode falar, Ana, depois eu passo para o próximo parágrafo. Então, isso aí, isso que ele citou aí, é muito importante, muito interessante, né? Então, ele diz assim, sem nunca deixar que ultrapassem a sua marcha progressiva e que não for nem exclusivista, nem intolerante e que seja emancipadora da inteligência. Isso serve também para nós, né? Não só para as religiões, mas para os religiosos também, né? Nós também não podemos ser exclusivistas, achar que nós somos os donos da verdade, que estamos com tudo, né? Não é bem assim. Que nós que sabemos tudo. E por isso nós acabamos sendo intolerantes com o próximo. Porque nós não somos intolerantes conosco mesmos. Então, nós ultrapassamos os nossos limites com relação a isso. Queremos também penetrar no limite do outro, né? Então, para isso, nós temos que ter também uma inteligência aberta, uma mente aberta, as janelas abertas para as ideias novas, não as novidades, mas as ideias novas que surgem e que a gente vê que são ideias que têm o progresso, traz o progresso embutido. Não vou usar o termo progressista para não confundir com a ideologia, né? Mas é o progresso em si. Então, eu achei isso aí maravilhoso, esse trecho, maravilhoso. Realmente, ele é muito bonito mesmo. E eu não me lembro aonde que eu estava vendo um estudo que a pessoa fez uma observação muito parecida com a sua, né? Direcionada a nós espíritas, para que tomemos cuidado para não achar que a gente está um degrau acima de ninguém, não, né? E também não achar que porque a gente estuda o mundo espiritual, nós estamos reservando um apartamento bom do lado de lá, né? Porque isso não tem nada a ver. A gente só está conhecendo, né? A gente sabe o que determina aí a consequência, né? Os nossos próximos passos é o que nós estamos plantando, né? Então não adianta saber as questões de cor e salteado do livro dos espíritos e maltratar as pessoas ou ser preconceituoso, agressivo, né? Não tem nenhuma relação, não. A gente tem que pensar muito, muito nisso aí que a Ana falou. Muito bem. Bom, depois Kardec continua dizendo o seguinte: o que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia, generalizada por todas elas, de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único, verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhe combater a influência. Isso a gente escuta com frequência, né? Principalmente quando alguém se exalta, ela bate no peito e fala, mas o meu Deus, eu não sei que jeito, o meu Deus, né? Deus é um só, ele não é propriedade de ninguém. Meu Deus, é diferente do seu, né? Exatamente. Meu Deus só pode falar quando a gente leva um susto. Aí pode falar, meu Deus. Aí pode. Mas para comparar, aí não pode, está errado. Bom, e Kardec diz, ó, quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitiva, ele é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, Alá ou Deus, quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único ser, uma única tem que ser a vontade suprema. Mas, o Kardec, o texto de Kardec é muito bonito, porque além de ser muito rico em informações, Kardec é muito lógico. Ele trabalha com a lógica.
Então, veja o que ele está falando para nós. Não adianta, se a gente está falando de que tem vários deuses, o meu Deus entende isso, o meu Deus entende aquilo. Não, porque ele fala, se só tem um único Deus, uma única tem que ser a vontade suprema. A vontade tem que ser uma só. E é aí que a gente não está se dando muitas vezes, né? A gente achar que é fazer uma comparação das interpretações do que é Deus, quando, na verdade, o que a gente tem que entender é o que nós estudamos, inclusive, isso no começo do livro, os atributos essenciais da divindade. Lembra que a gente estudou que Deus é justo, que ele é bom, onipresente, onipotente e tal, e que, portanto, sendo um ser único, única, ou seja, só uma, tem que ser a vontade dele. Uma única é a vontade suprema. E aí ele diz, estender-se-ão as mãos umas às outras, como servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai. E assim, grande passo terão dado para a unidade. Então, quando a gente compreender que Deus é um só, que a vontade dele é uma só, aí a gente conseguir dar as mãos, né, no sentido de respeitar o outro como é, aceitar o outro como é, e entender os atributos da divindade como sendo único, aí a gente consegue dar um grande passo para a unidade, né? Somos servidores de um mesmo mestre. Mestre, por que Jesus é chamado de mestre? Porque é um grande professor que deu várias lições para nós. Se nós formos seguir, né, esse mestre, os seus ensinamentos, nós temos que mudar muita coisa que a gente está fazendo, né? Já que ele pregou a humildade, a fraternidade, o respeito, e muitas vezes a gente acaba desvirtuando desse caminho que ele nos mostrou. Quando a gente conseguir essa unidade, então, essa unidade de pensamento, a gente caminha para a unidade da religião global. Muito bem. Agora nós vamos para uma predição, que é o advento de Elias. Item 33. Então, seus discípulos lhe perguntaram, por que, pois, dizem os escribas, ser preciso que antes venha Elias? Jesus lhes respondeu, é certo que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes o trataram como lhes aprouve. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 10 a 13. Aí vem a explicação de Kardec. Item 34. Elias já voltara na pessoa de João Batista. Ou seja, Jesus estava falando o que para eles aqui? Reencarnação. Com todas as letras aqui. Reencarnação. Aí ele diz, ó, seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pode voltar senão tomando um novo corpo? Aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. Né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, o item lá, item de número 10. Então vejam que interessante. Jesus deu todas as letras da reencarnação. Ah, mas por que ele não falou que tem uma alma que vai, depois volta e nasce de novo? A gente não tinha condição de compreender isso ainda. Então Jesus falava dessa forma para nós. Tanto é que ele diz, ó, Elias já veio, mas não o conheceram. Porque estava com outro corpo. Estava com outro aspecto físico. Né? Então, aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências, pela boca, né, pelos ensinamentos do próprio Jesus. Muito bem.
Aqui eu tinha dito que a Ana estava inspirada e falou do Espiritismo, mas eu me adiantei demais. É agora que a gente vai entrar nisso, porque a gente vai tratar da anunciação do Consolador. É uma predição de Jesus, anunciando um Consolador, né, que viria depois dele. E aí ele dá aspectos que deixam claro que esse Consolador que viria não seria na forma de uma pessoa. Porque ele fala que vai vir um Consolador que vai continuar sempre com vocês, no sentido de continuidade, né? E aí vai ficar claro aí que é esse descortinamento do mundo dos espíritos que vai trazer para nós. Eu vou começar a leitura, e aí, se a gente achar que ficar muito picado, a gente começa de novo semana que vem, não tem problema, não tem ninguém com pressa aqui, né? Vamos estudar devagarzinho, que é assim que a gente grava. Então, anunciação do Consolador, item 35. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e fará vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. Essa passagem está em João, capítulo 14, versículo 15 a 17, e também está no capítulo, não, e também está no versículo 26. Também tem essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Fica à vontade, Ana, pode falar. Interessante é que ainda tem gente que duvida que o Espírito Verdade é Jesus. Mais claro do que está aqui, impossível. Né? E uma coisa que eu nunca tinha tentado, embora já tenha estudado a Gênese, é isso aqui, ó. O Espírito Santo é o Consolador. Então, esse Espírito Santo que os católicos não sabem dizer, não sabem responder o que é. Você pergunta para um católico o que é o Espírito Santo, ele não sabe responder. O que é o Espírito Santo? Ele fala para nós, ó, é Jesus. É Jesus, ó, é o Espiritismo. Né? Olha que beleza. Você está sem fala. É que eu estava lendo em voz alta. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará vos lembrareis de tudo o que venho dito. Então, no nosso entendimento, realmente, né, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome. E aí é interessante a gente observar também que ele diz, ó, fará vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. E a doutrina espírita sempre está citando as passagens de Jesus, os ensinamentos dele, como a gente está fazendo agora. Kardec traz aí nesse livro, a Gênese, as questões dos milagres e das predições, baseada nas passagens de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo trata de Jesus de ponta a ponta. E também... Eu particularmente, eu não gosto de questionar a obra de Kardec. Eu posso questionar algo que eu não entendi, mas não questionar a obra. Levantar questão sobre a veracidade ou não da obra dele. Justamente pelo fato de que o Espiritismo foi escrito a 4 mãos. Kardec, juntamente com os espíritos superiores, sob a égide do Espírito Verdade, que é Jesus. Então, como é que você vai questionar Jesus? Fala para mim. Exatamente. E responde essa, gente. Até porque
nas questões que ficaram em aberto, a gente sempre fala aqui, né? As questões que Kardec não podia, não tinha acesso ainda às respostas, ele deixou em aberto, com toda a humildade do mundo. Ele falou assim, ó, nesse ponto aqui a gente não tem uma conclusão, nós precisamos que a ciência se desenvolva para que a gente possa adentrar nisso aqui. E eu citei, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas na Gênesis, só na Gênesis, Kardec deve ter feito isso algumas vezes. Ele falou, até aqui nós entendemos assim. Ou seja, ele fala, até aqui está assim. O importante é que a gente, se a ciência vier a mudar alguma coisa, tanto é que na própria Gênesis, a Ana ajudou bastante aí, o Max também, algumas teorias que Kardec foi apresentando estão obsoletas hoje. Né? E Kardec deixou em aberto, deixou claramente. Né? A teoria mais aceita hoje em dia é tal. Porque ele está fazendo o quê? A responsabilidade dele de deixar claro as partes que ficarem abertas. Ele não bateu e falou que é assim. Naquilo que é imutável... Mas tem coisa, o Caio, por exemplo, quando fala lá que a Lua é um João Bobo, eles falam que aquilo lá não é verdade, mas é. A ciência agora provou que ela tem um movimento assim, ó, de João Bobo. Sabe aquele bonequinho? Sim. Você põe ele em pé e ele fica assim, para lá e para cá, João Bobo. A Lua tem esse movimento. É. Então, não é tudo que está lá, agora a ciência já descobriu. Não é tudo que está lá que está errado, não. Ah, sim, não, claro, não é tudo não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Kardec teve a responsabilidade de dizer, a teoria mais aceita é tal. Pode ser que se confirme, pode ser que não. Ele falou, até onde eu estou escrevendo esse livro, a teoria mais aceita é tal. Como você bem disse, porque o que pode acontecer? Dali uns anos, a ciência venta para cá. E depois venta para cá de novo. Pode acontecer, né? Até a geração espontânea, ela pode ocorrer, sim, com os seres bem, bem primários mesmo, bem aquelas amebas, bactérias, vamos dizer assim. Até essa teoria da geração espontânea, a ciência retoma. Então, é muito pouca coisa que está lá que não é verdade, viu? Não sei, não. E isso aí a gente vai comprovando, né? Nas questões que podem ficar em aberto pela evolução da ciência. Porque a ciência, muita coisa ela já teve que voltar atrás. Isso aí é ponto passivo. Só que o espiritismo até hoje não voltou atrás com nada. Exatamente. E esse é o tema do próximo capítulo da nossa novela aqui. O espiritismo é uma ciência, uma filosofia, uma doutrina, uma religião, chamem do que quiser, que acompanha o desenvolvimento da ciência, né? Ele vai acompanhando a ciência, por isso que, justamente, ele não apresenta dogmas. E, como é uma revelação, né, como a gente tem as revelações, ele antecede no sentido de trazer algumas informações que ainda serão comprovadas. Por exemplo, a existência do mundo dos espíritos, a comunicação com o mundo dos espíritos, né? Para nós está mais que comprovado, mas a ciência positiva, né, as universidades, a cátedra, ainda vai estar debruçada sobre esses estudos e ainda vai comprovar de maneira científica, ou como muita gente gosta de falar, vai comprovar por A mais B esse mundo que a gente já trabalha com ele há tanto tempo e que ainda não está totalmente dominado pela ciência. E muito bem, então, na semana que vem, nós vamos para a anunciação do Consolador. Consolador este, que é essa doutrina tão bonita que a gente tem no nosso dia a dia e que o Luz e Amor, além de nos dar a oportunidade do trabalho prático,
né, através da mediunidade, através das irradiações, dos passes, né, da doutrinação, ele ainda dá a oportunidade de fazer o estudo teórico. Muito bem. Olha o seu Luiz ali, ó, já está com os dois oi grandes lá, já está bom, hein? Ah, tá fechado. Aí, tá bom, seu Luiz? Ué, graças a Deus, né? Ah, Os que estão em pé e andando, tá bom demais, né? tá bom, aí tá doido. Sábado o senhor tá jogando futebol de novo aí já, né? Ah, não tá tendo jeito, não. O Não, rapaz da prefeitura não deixa. ah, bom. Então não é por causa do olho, então tá bom. Nós rezamos Não, segunda passada, viu? segunda foi feia, aí Deus me livre. É, Eu fiquei assustado, viu? não, graças a Deus o senhor tá bonzinho aí. Eu não sabia o que que era, né? É, não, mas assusta mesmo. Mas, Correndo aqueles trem feio de dentro do olho assim, falou, uai, não, mas fica complicado, né, cara? não, graças a Deus o senhor tá bem. Daqui a pouco o Não, senhor tá. graças a Deus, tá beleza. Não, beleza. Tá firme aí pulando. É isso aí, seu Luiz. Falou, cara. Falou, Tudo de o bom. senhor também. Então tá bom. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Pode ficar à vontade. Ninguém. Então, semana que vem, no mesmo canal, no mesmo Eu quero horário. comentar que passou muito depressa o nosso estudo, eu nem vi, quando eu vi já estava acabando. Foi muito bom, como sempre, você está de parabéns, sempre trazendo esses esclarecimentos para nós, e nós só temos a agradecer. Eu que agradeço a oportunidade aí, porque minha dívida do lado de lá é muito grande, Ana. Tem que trabalhar e fazendo hora extra, se possível, aí, tentar fazer um crédito. Muito bem. Então, aí na semana que vem, a gente continua aí estudando a parte da vinda do Consolador. Muito bonito. Se fosse vocês, eu não perdia de jeito nenhum.